Mateus, capítulo 16, versículo 13, 14, 15, 16, 17 e também o versículo 18, que é Jesus deixando bem claro que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Mas detalhe, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse contra elas, mas contra ela. Vocês acreditam que o pastor Carlos virou a câmera e filmou só isso aqui? Daqui eu estou de olho. Eu só enxergo de óculos, mas Deus me revelou. Pois bem, de natureza, queridos, que observe bem, Jesus disse, chegando em Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque existe nessa época duas Cesareias. Cesareia de Herodes, que existe até hoje, em ruínas, e Cesareia de Filipe. Quem era Filipe? O filho de Herodes. E ele edificou esta cidade e colocou esse nome em homenagem ao imperador César. Por isso Cesareia, em homenagem ao César, o imperador. Cesareia de Herodes, em homenagem também ao imperador. Tá. Jesus, chegando em Cesareia de Filipe, perguntou: o que é que vocês escutam de mim? Está escrito, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Isso aqui é muito sério, gente. O que é que vocês escutam de mim? O que é que eles dizem a meu respeito? E os discípulos começaram a se manifestar, dizendo: mestre, uns dizem que tu és Elias. Sério? Eu escutei isso, mestre. Estão dizendo, aquele que vocês têm como Messias, ele é Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus disse: ok, meus discípulos, o que vocês escutaram de mim, eu já ouvi de vocês. A pergunta que não quer calar: o que vocês ouviram de mim? Isso é muito sério. Convenceu vocês? Eu sou o que eles disseram que eu sou? Ou eu sou o que eu digo para vocês que eu sou? Eu sou Elias? Sou João Batista? Eu sou Jeremias? Sou um dos profetas? Porque há 3 anos eu estou dizendo para vocês que eu sou o Messias. Vocês ouviram de mim algo contrário ao que eu digo. Isso é muito sério, gente. Eu sou o que disseram que eu sou, ou eu sou o que eu estou dizendo para vocês que eu sou? É normal, gente, mudarem de opinião a seu respeito. Escuta isso, por favor. É normal mudarem de opinião a seu respeito, segundo o que disseram de você. A gente muda de opinião segundo as informações que vai chegando.
Isso é muito sério. Você já foi santa, de repente caiu no conceito só baseado em informação. Aí Pedro tomou da palavra e disse: mestre, ninguém nos convenceu com o que disseram. Para nós, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós não mudamos de opinião concernente o Senhor. Isso é muito sério. Aí Jesus olha para Pedro e diz: pois também, gente, isso é muito sério, eu também, ninguém estuda esse eu também. Eu só posso dizer eu também se já surgiu algo semelhante que eu vou dizer. Quem vai? Eu. O outro, eu também porque alguém disse que já vai. Quem foi? Eu também porque alguém já disse que foi. Quem quer? Eu também quero. Também é depois. Também é confirmação. Quase ninguém percebe. Olha o que Jesus disse: você não falou nada de você mesmo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou quem eu sou não foi a tua sabedoria. Quem te revelou quem eu sou o Messias, não é isso que você está dizendo? Pois quem te revelou não foi ninguém terreno, não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Pai te revelou quem sou eu. Está escrito, gente. Glória a Deus. Pois também eu vou te revelar. Sobre esta revelação do meu Pai, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Glória a Jesus. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, por que ele não disse eu edificarei as no plural, mas sim singular, a minha? Por que a minha? Porque muita gente já tinha as suas. Gente, o que eu vou te falar é muito sério, é uma matéria melindrosa, tão melindrosa, que esse é a terceira segunda-feira que nós estamos presos nesta matéria. Eclesiologia, família eclésia, tirado de fora para dentro. Eclesiologia é uma matéria muito melindrosa. Edificarei a minha, singular. Jesus não tem várias, é uma só. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero a sua atenção e não a sua glorificação. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Que o vosso culto seja racional e não emocional. Só me escuta. Gente, Jesus falou isso no ano 37, que é sabido que o imperador
Otávio zerou o calendário. Estava no ano 4000, ele zerou. Ele disse: a partir de hoje é ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, e zerou. E desde que ele zerou até hoje, já se passaram 2022 anos, quando o imperador zerou. É sabido que há 4 anos lá atrás. E antes? Não sei, nunca estudei. No ano 4 do novo calendário mundial, Jesus nasceu. E quando Jesus disse isso, foi no ano 37 do calendário mundial. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Nós estamos há 2000 anos depois. Eu não estava lá. Nenhum de nós estávamos lá. O mais veterano ser vivente, vivo, não estava lá. E aonde é que está a garantia que eu faço parte da igreja que ele prometeu edificar em Cesaré de Filipe? Onde é que está a garantia? Se ele não disse as igrejas, eu edificarei a singular, minha igreja. Onde é que está a garantia que você não está perdendo tempo? Onde é que está a garantia que os amados internautas não estão perdendo tempo? Daí requer estudo. Já imaginou nadar o oceano todinho e morrer afogado na praia? Já imaginou nem desfrutar de nada desse mundo e nem do céu? Imagina aí. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ficou claro que a igreja que ele vai edificar vai ter o diabo sempre batendo nas portas, brigando contra a igreja. Está claro que a igreja dele é inimiga do inferno. Está claro. Inimiga do inferno. Ok. Jesus foi embora e disse para os seus discípulos, o último capítulo do Evangelho de Mateus e os 2 últimos versículos, 19 e 20. Mateus, o último capítulo, e os 2 últimos versículos, 19 e 20. Olha o que Jesus disse: estou indo embora. Estou indo embora. Vocês, meus discípulos, vão sair por todo o mundo ensinando o que eu ensinei para vocês. Os discípulos serão de vocês, mas a matéria é cristologia, é sobre mim, é para ensinar o que eu ensinei para vocês. Está escrito. Mateus 28, 19 e 20. Está claro? É para ensinar o que eu ensinei para vocês. Isso mesmo, Mateus 28, 19 e 20. E aí acabou. Jesus foi embora. Os discípulos são de vocês, mas não é para ensinar o que vocês quiserem. A matéria é sobre mim. É para ensinar o que eu ensinei a vocês. Vamos combinar. Vamos combinar. Quer saber se está certo ou errado? Veja nos evangelhos
o que Jesus ensinou e veja se aquela igreja está dentro dos evangelhos. Se não está, não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. E o que é que os discípulos fizeram? Começaram a gerar discípulos. Começaram a gerar discípulos. Perseveravam no pregar a palavra, na oração e no ensinamento que Jesus tinha deixado para eles. Os discípulos morreram, mas deixaram discípulos, que agora já têm discípulos. E esses discípulos, dos discípulos que morreram, pregavam o quê? O que eles aprenderam. E eles aprenderam o quê? O que Jesus ensinou para eles. E foi passando para os seus discípulos, que agora os discípulos dos discípulos de Jesus morreram, mas deixaram discípulos. E foram passando para os seus discípulos, e foram viajando por todo o mundo. E qual era a doutrina? Doutrina dos apóstolos. Quando eles enviavam a carta, eles diziam: perseverando na doutrina dos apóstolos. Os discípulos morreram. Temos até o histórico, como eles morreram. O último a morrer foi o primo de Jesus, filho da irmã mais velha da mãe de Jesus. Quem já foi a Israel conosco, pastor Carlos já esteve lá, e nós, é um dos locais que eu coloco no roteiro. A casa aonde a irmã Maria nasceu, aonde a mãe e o pai da irmã Maria moraram, com a placa bem grande lá: casa de seu Joaquim e de dona Ana, os pais de Maria Salomé, que era mais velha, e Maria, na realidade Miriam, porque em Israel não tem Maria, é Miriam, em português Maria. Os pais de Maria, mãe de Jesus. Aqui em Salvador, por exemplo, e há um porquê que beatificaram, santificaram o avô de Jesus, que era seu Joaquim, que graças a Helena, a mãe de Constantino, e já vamos falar disso, passou a idolatria entrar na igreja santa que Jesus prometeu edificar. E aqui em Salvador tem a igreja de São Joaquim, que é o avô de Jesus. Aqui na Cidade Baixa tem até uma feira de São Joaquim, e a igreja de seu Joaquim, que era o avô de Jesus, está lá. E aqui também em Salvador tem a igreja, graças a Helena, a idolatria, a mãe de Maria, a avó de Jesus, que é Santana, tem até a cidade, a Baixa do Sapateiro, tem uma ladeira, aquela igreja lá, igreja de Santana, que é a mulher de seu Joaquim, a igreja que está aqui embaixo. Então Santana, que era a avó de Jesus, seu Joaquim, o avô, e esses dois tinham duas filhas, Maria Salomé e Maria, mãe de Jesus. E Maria Salomé teve dois filhos, Tiago e João. João era primo de Jesus, foi o último apóstolo a morrer, e morreu de velhice, pastor da igreja em Éfeso, capital da Madeira, de natureza que todos os apóstolos morreram, mas deixaram semente plantada, e essas sementes foram sendo repassadas.
até que chegou ao Brasil. E aonde está a garantia que nós fazemos parte da igreja que Jesus prometeu edificar? Se porventura persevera na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, se segue o ensinamento dos apóstolos, é a igreja que ele prometeu edificar. Aí vem a briga por placas denominacionais. Uns brigam dizendo que a certa é batista, outros brigam dizendo que a certa é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus hoje é o pau que dá. Assembleia de Deus, o pau que dá quer dizer, tem várias, né? Hoje tem a Assembleia de Deus da Missão, a Assembleia de Deus de Madureira, que é essa aqui, né? Tem a Assembleia de Deus Jesus, foi ali, volta já, né? Tem várias assembleias, né? Tem Batista tradicional, Batista renovada, Presbiteriana, Universal do Reino de Deus, Igreja Pentecostal, Deus é amor. E aí o pau que dá. Qual dessas é verdadeira? Amados, se tem ali dentro a doutrina que os apóstolos receberam de Jesus e levaram para frente, está dentro. Se não, está fora. Aí você vê, por exemplo, você tem que ter a sensibilidade do que é igreja, do que é movimento filosófico e do que é seita. Seita parece igreja. E aonde está a diferença? A seita carrega a mesma Bíblia nossa. E onde está a diferença? Na interpretação. A seita não segue as Escrituras. A seita segue não a doutrina dos apóstolos, mas a seita segue o ensinamento do fundador daquela seita. E vai de pai para filho. É ensinamento padrão. Exemplo. No estado da Pensilvânia, Estados Unidos das Américas, tem uma cidadezinha, beira rodovia. Havia um menino superdotado da igreja presbiteriana, filho de um diácono da igreja. Ele se revoltou e foi para a igreja adventista do sétimo dia. Lá na igreja adventista ele se revoltou também, fez uma rebelião e carregou um grupo de aproximadamente 100 jovens e tornou-se líder desses 100 jovens. Filho de um diácono presbiteriano, foi para a igreja adventista, fez uma rebelião, trouxe consigo cerca de 100 jovens e se autodenominou pastor daqueles 100 jovens. Só me escuta, por favor. Aí ele disse: a Bíblia está errada. A tradução norte-americana está errada. Eu conheço o hebraico e eu sou mestre no grego. Vou traduzir uma Bíblia dos originais para o inglês. O que é que ele fez? Apresentou uma Bíblia dizendo: essa é a original. Eu traduzi dos originais para o inglês. A nossa igreja vai ter, na realidade, a igreja, eu que estou usando essa expressão, ele dizia: a nossa sociedade vai usar essa Bíblia que veio dos originais. O pastor
me fugiu da memória o nome dele, em Hamilton, no Canadá, olhou a Bíblia sangrada desse moço e fez os panfletos e começou a distribuir, dizendo que ele era mentiroso, que ele era um 71, que ele era falso profeta, enganador. E aí ele processou esse pastor. No tribunal, o advogado do pastor, cabra muito bom, perguntou: o queixoso conhece o grego? O queixoso conhece o hebraico? Como? Eu não conheço. Como eu iria traduzir uma Bíblia se porventura eu não conheço? Mas para desacerto do mentiroso, o advogado era poliglota, falava vários idiomas e começou a fazer perguntas em hebraico. E ele não respondeu absolutamente nada. E quem foi esse cidadão? Esse cidadão foi o fundador de uma seita, pode deixar aí, né, gravado, tá? Estou contando a história de onde ele veio e como surgiu essa seita. E o que é que isso tem a ver com o estudo? Estamos falando da história da igreja. Igreja segue a doutrina dos apóstolos. Seitas têm Bíblia, mas dão a sua interpretação, e não a interpretação deixada pelos apóstolos. E movimento filosófico segue a filosofia do fundador daquele movimento. Vamos lá. Concluindo. Conclusão. Eu estou falando de Charles Taze Russell, fundador de uma seita que de pronto saiu como arauto da presença de Cristo. O nome da seita era Arauto da Presença de Cristo. Quando ele morreu, o vice-presidente mundial desta seita mudou o nome de Arauto da Presença de Cristo para Torre de Vigia de Sião. E na década de 30 foi cambiado o nome de Torre de Vigia de Sião para Testemunhas de Jeová. Eu até escrevi um livro. Que eu vou até mandar rodar de novo. Desmascarando 5 seitas. E aí eu falo de eclesiologia e falo dessas seitas. E outras. Seita é aqueles que usam a Bíblia e não dão a interpretação que de fato a Bíblia diz. Por exemplo, doar sangue é pecado. E aparentemente leiam os textos, dão a sua mera interpretação e aí confunde a cabeça de um monte de gente. Nunca vou esquecer disso. A cidade que eu fui pastorear, eles eram 100%. O trabalho deles era tão grande, tão forte, que tinha que ter várias reuniões. Por conta da grande coletividade, o salão deles é grande, mas era pequeno para comportar tanta gente. E a cidade era pequena. Quem não era, já tinha estudado. Como é que você prega para um pessoal desse? Dizer que o inferno existe. Na cabeça deles não tem inferno. Como é que você vai pregar a tricotomia, espírito, alma e corpo, se eles aprenderam que morreu, acabou? Como é que você vai pregar que
a terra vai ser destruída, sendo que eles pregam que viverá para sempre no paraíso na terra. Como é que você vai pregar que Jesus Cristo voltará, sendo que eles pregam e dão a interpretação que Jesus já voltou em 1914? Enfim, como é que você prega? Como é que você vai pregar para um povo que já estudou com eles? Não é de lá, mas a mente está poluída. E aí? Eu tive que me aprofundar. Foi aí que saiu, né, esse livro Desmascarando 5 Seitas. E eu nunca vou esquecer. Lá vai eu passando, e um presbítero que estava conosco, da cidade, conhecido, e 2 na esquina, pegando o povo, com uma revista na mão. Eu vi quando ele fez sinal. Ó, pastor da Assembleia de Deus, vai lá. Pastor, o que é que o senhor acha? Eu disse: o que é que eu acho o quê? Aqui, ó, o que é que o senhor acha? Você é salvo? É o que dizia a epígrafe da revista Sentinela. Eu disse: bonito. Sim, mas o que é que o senhor diz aí? Eu vou dizer o quê? Então, dá para quem escreveu, amigo. E ele chamando a atenção do povo: o que é que você fala aí? Leia para mim, pastor. Você não sabe ler, não? Lê aí, pastor. Quer que eu leia? Você é salvo? E aí, o que é que o senhor diz? Eu estou lhe perguntando: você é salvo? Sim, mas o que é que o senhor diz aí? O senhor diz o quê? Eu digo: tu mandou eu ler, não foi? Eu vou ler para você. Você é salvo? Responde, desgrama. E aí foi cheio de gente. Aí o presbítero estava comigo. Ele disse: e o senhor? Ei, irmão Florival, que era Florival, o senhor é salvo? Ele fez: pela graça de Jesus sou salvo. Eu digo: aí, presbítero, pronto. E o senhor? Eu digo: sou. Eu digo: o senhor é salvo? Sou. Ele mandou ler um texto. Sabe o que ele leu? Ele lê aí, pastor, depois não. Quem perseverar até o fim será salvo. E aí, pastor? Será ou já é? Eu digo: problema de quem será, eu sou. Mas o senhor vai se contradizer as escrituras, pastor? E um monte de gente: pai. E aí? Foi passando os outros, você vê. Eu sozinho, olhando para o presbítero, foi: e aí? O senhor é salvo ou será? Hein? Ele olhou e fez: sendo assim, eu digo: tu não é salvo mais não? Tu não é salvo não? Aí começou a discutir: pastor, é a palavra, pastor. Eu digo: mas rapaz, tu não é crente há 40 anos. Tu não era salvo há 40 anos, desgramado. Olha como eles são fortes. Eu disse: tá bom. Eu não vou discutir com você não. Ô campeão, me presta tua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Lê aí. Do histórico. Eu digo: esse histórico aqui foi Jesus dizendo: está vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus disse: nesse dia, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não entre na cidade. Quando te forçar a andar 1 quilômetro, ande 2. Se derem uma tapa no teu rosto. Olha o que Jesus disse: quem perseverar até o fim, nesse dia, será salvo. Perseverar em quê? Paciência. Perseverar onde? Escondido. No ano 70, o general Tito veio numa fúria e entrou em Jerusalém. Quem estava no campo teve que ficar escondido. Quem estava lá em cima se escondeu. Tive que perseverar escondido. Tocou fogo em Jerusalém. Desceu. Isso já se cumpriu, rapaz. Eu não tenho nada com quem perseverar. Vai contar essa história para um outro bobo e não para mim. Agora lê o texto aqui. Lê. 1 Coríntios 1,18.
O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, mas para nós que somos salvos, não seremos, somos. Aplaude aí. Glória a Deus. Maravilha. Aonde o Senhor quer chegar? A igreja de Jesus, a igreja que Ele prometeu edificar, segue literalmente o ensino, o ensinamento dos apóstolos. Eu faço parte da igreja que Ele prometeu edificar em Cesareia de Filipe. Quero te convidar para segunda-feira que vem. Vamos começar uma outra matéria que é escatologia, doutrina das últimas coisas. Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus. Glória.